Olá, pessoas felizes e brilhantes. Está começando mais um Bibliozinecast. Eu sou a Sarita. Eu estou aqui hoje com o Roberto Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. e também com a Pati. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim, viu? E hoje o tema aqui do Bibliozinecast é o Mangue Beat. E a gente vai começar aqui primeiro passando para vocês uma entrevista que eu fiz com o Oscar, que assina a matéria de capa da revista. Oscar, que o pessoal ainda não conheceu, mas é um velho conhecido meu. Grande Oscar. Então a gente vai ouvir a entrevista dele agora e daqui a pouco a gente volta para bater um papinho sobre. Olá, estamos aqui hoje com o Oscar, que assinou a matéria de capa da Bibliozine falando sobre o movimento Mangue Beat. E para começar esse bate-papo, eu vou pedir para o Oscar se apresentar aqui para a gente. Olá, meu nome é Oscar, eu tenho 46 anos, sou comunicólogo, gestor de marketing, entusiasta do Mangue Beat e um grande amante de música de forma geral. Conta pra gente qual que é a sua relação com o movimento Mangue Beat. O meu primeiro contato com o Mangue Beat, eu não me lembro bem por qual caminho foi, mas assim, tem dois caminhos. Eu lembro ali que quando Chico Science e Nação Zumbi lançaram o primeiro disco, um pouquinho antes de lançar o primeiro disco, né, o da Lama ao Caos, a música de trabalho deles foi A Cidade, e era um clipe que passava muito na MTV, né? A MTV tinha meio que recém-chegado no Brasil, eu assistia a MTV, né, porque sempre gostei de música desde de criança, né? Então, quando eu vi o clipe de A Cidade na MTV pela primeira vez, aquilo já me impactou, já foi um choque, pela estética do videoclipe, né, misturando cenas da banda tocando com a animação do clipe, né, e obviamente o som, né? As batidas das alfaias, aquele swing, aquela guitarra toda diferente do Lúcio Maia e a energia toda do Chico Science. Então isso me chamou muita atenção. Na hora eu já falei, nossa, que negócio muito louco, que legal, vou pesquisar mais sobre isso. É, porém, um outro caminho, quando estreou, né, A Cidade, o primeiro disco, o Chico Science, é de 94, e assim, eu já tinha 14 anos, 14 para 15 anos ali, e eu já gostava bastante de música, já me envolvia em alguns projetos musicais ali com a turma da escola, com a galera que eu estava começando a conhecer no convívio social. Eu já tocava baixo, né? Pelo menos já estava começando a tocar baixo, e sendo do ABC, sendo de Mauá, ABC Paulista, a gente tem uma ligação muito grande com o punk rock, né? Com o movimento punk, o movimento anarquista. E assim, dentro do movimento punk existe o lance do it yourself, né? O faça você mesmo. Que mais tarde eu com uma turma de amigos, a gente tinha uma banda e a gente começou a fazer um movimento, né, que envolvia muita gente de muitas áreas, não era só a galera do punk, era a galera do skate, a galera do hip hop, a galera da capoeira, a galera da dança. Então, assim, foi um paralelo que eu vi que tem, né, com o movimento Mangue Beat. O lance de, tipo, meu, não está acontecendo nada aqui, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer acontecer. Como que a gente vai fazer? Não tem ninguém que nos apoie, então vamos fazer do jeito que dá, do jeito que a gente sabe, usando os nossos recursos, né? Então eu vejo que tem um paralelo aí, sabe? Entre o movimento Mangue e o movimento Punk, que é um movimento que eu participei ativamente, sendo do ABC. E assim, isso me impactou grandemente, fortemente, e me influenciou para a vida, sabe? A questão da música, da cultura, da arte, do comportamento, do posicionamento ideológico,
sabe, tem tudo a ver com o que eu já pensava antes de conhecer o Mangue Beat, assim, ou pelo menos já começava a trilhar por esse caminho de pensamento e posicionamento. E aí quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, é isso, né? Os caras todos diferentes, né? Lá do Recife, trazendo a cultura regional. E aí eu comecei a conhecer mais, né? E me interessar mais também pela cultura pernambucana e comecei a estudar, me aprofundar no assunto. E aí foi uma ida sem volta. Já pré-movimento punk, eu já com uma turma produzia alguns zines e me comunicava com pessoas de outras cidades, outros estados, e a gente trocava algumas fitas demo. E uma das vias também pelas quais eu conheci o Mangue Beat foi através de uma demo que eu recebi de alguém que eu me comunicava de Recife, né? E aí o cara uma vez me mandou o zine dele falando sobre o início do movimento Mangue Beat e me mandou uma fita que de um lado tinha a primeira demo de Chico Science Nação Zumbi e do outro lado a primeira demo da Mundo Livre S.A. E é assim, gravação tosca, mas muito poderosa, sabe? E aí eu pirei nisso também, falei, nossa, que negócio doido. E comecei a ouvir o Mangue Beat e não parei mais. Quando esse movimento surge, quando ele chega ali, né, para você, você era um adolescente. Como era essa sua visão, né, de um garoto, de um adolescente, olhando para esses caras, né? Qual que era a visão que você tinha? Eu, enquanto adolescente, eu vi aquela turma do Mangue Beat, né, como se fosse um espelho, sabe? Era uma geração mais velha, né? Uma geração que chegou antes da minha, mas que eu me via neles, sabe? Comportamento, o modo de se vestir, o jeito de falar, as músicas, os sons que os caras curtiam, as referências e influências pop, né? E aí eu fui, mesmo que à distância, assim, aprendendo bastante com eles, né? E hoje, até hoje, eu sigo muitas referências e tenho muitas influências. Por exemplo, Josué de Castro, eu me interessei pela obra de Josué de Castro quando eu ouvi Chico falando sobre ele, sabe? O primeiro livro que eu comprei do Josué de Castro foi Homens e Caranguejos, li, e depois veio Geografia da Fome, Sete Palmos de Terra em um Caixão, enfim. Me interessei mesmo pela obra dele e admiro José de Castro, além da obra, né? Ele foi pô, um grande sociólogo, político, né, admiro o cara a partir aí da influência do Mangue. Outra coisa também que está muito presente nas bandas que surgiram ali no Mangue Beat foi o maracatu, né, que é uma coisa que hoje pô, eu adoro, o frevo também. Enfim, são várias coisas que peguei como referência, comecei a aprender e as tenho hoje como parte da minha formação e parte da minha do que eu gosto, né, do meu dia a dia. O Mangue Beat ele realmente te impactou ali, moldou, né, muitas coisas na sua vida, a forma de enxergar o mundo e tal. E você tem contato com algumas pessoas aí do movimento, né, com alguns nomes que estavam lá ligado a esse movimento, a essa origem do movimento lá em Recife. Como que é isso? Como que é ter esse contato com esses caras? O Mangue Beat teve influência até na minha formação, né? A minha primeira formação foi de comunicação social e eu estava muito conectado com o Mangue Beat. Nesse período é que eu ah, comecei os primeiros contatos com algumas pessoas da cena, né? E o meu trabalho de conclusão de curso na Faculdade de Comunicação Social foi sobre o Mangue Beat. E foi tão legal, eu me empenhei tanto, ou seja, eu estava tão dedicado a fazer aquilo,
que, fato interessante, a minha orientadora do TCC, na época, ela era diretora de programação na Rádio Transamérica. Naquele tempo, a Rádio Transamérica era legal até ainda, sabe? Tipo, tinha um programa lá que era o Transamérica ao vivo, alguma coisa assim, que eles levavam várias bandas, inclusive levaram várias bandas do Mangue Beat, tipo Chico Science, Nação Zumbi, Mundo Livre S.A., Jorge Cabeleira, enfim. E essa professora gostou tanto do meu TCC que ela levou isso para a rádio e a gente desenvolveu, a gente escreveu, né, um roteiro para um programa para falar só de Mangue Beat, sabe, em cima assim do TCC que eu fiz, entreguei para ela. Isso foi bem legal. Eu lembro disso com bastante orgulho e bastante felicidade, assim. E hoje eu tenho até um certo contato, né, com alguns caras assim da cena, né? Nós nos falamos de vez em quando, de repente, é, quando o cara posta alguma coisa, eu respondo, a gente conversa, ou então eu chamo o cara ali para falar no WhatsApp sobre alguma coisa, e os caras me respondem. Então, assim, é, tem um pessoal do Mangue Beat que é muito acessível, sabe? Muito, muito simples, fala a mesma linguagem, são cabeças que pensam igual. Então, com esses caras eu tenho mais conexão. Tipo, o China é um cara super acessível, o Canibal da Devotos, que puta, é uma banda aqui, punk rock, que eu gosto muito, admiro muito. A última vez que eu os vi em São Paulo, eu e Kanye depois ficamos conversando, depois do show, né? Enfim, são caras que são acessíveis e eu acho bem legal, sabe? Eu acho bem legal ter contato com eles. Porque são caras que eu admiro, sou fã dos caras, né? Admiro o trabalho deles e admiro mais ainda por conhecer um pouco do que eles são como gente, assim, como seres humanos, sabe? Tira a questão o lance do artista e entra o lance de ser humano, de ser um cara, gente boa, camarada ali que troca ideia, que responde, que tá acessível. Uma coisa que me conectou legal assim também desse lance de ter os caras como referência, mas ao mesmo tempo enxergá-los como camaradas assim que estavam a uma geração e muitos quilômetros distante, foi o lance de enxergar neles, ver que eles tinham as mesmas referências, muitas das mesmas referências que eu. Por exemplo, quando eu lia ou via os caras dando entrevista citando Beast Boys, ou via o Chico Science usando uma camiseta do Portishead, via 04 falando sobre The Clash, sabe? Esse tipo de coisa assim. Eu achava, cara, que legal. Os caras estão lá fazendo aquele som diferente e tem essas mesmas referências. E eu também comecei a conhecer e abrir a cabeça para muita coisa nova, né? Que era a influência dos caras que eles já colocavam nas músicas. O Mundo Livre S.A. com a influência de Jorge Ben, então comecei a ouvir mais Jorge Ben, é, o lance da Nação Zumbi com o Maracatu, então puta, comecei a me interessar bastante pelo Maracatu, o, o Jorge Cabeleira de que todos seremos inúteis, misturando baião com psicodelia, daí também já fui atrás para pesquisar e comecei a gostar disso, sabe? Então, várias influências trocadas indiretamente. Você falou sobre a influência do Mangue Beat, sobre conhecer os caras e tal, mas assim, uma questão é como que esse movimento que surge lá no Pernambuco, ele chega para um garoto, para um adolescente de Mauá, que é aqui na região da Grande São Paulo, que é uma cidade periférica, que é praticamente uma cidade dormitório, né?
que, enfim, não tem, a gente não vê grandes mudanças nessa cidade. Como que isso chega assim, né? Porque parece que são realidades tão diferentes, né? Uma realidade lá no Recife, lá em Pernambuco, e aqui Mauá, Grande São Paulo. Como que é, né? Tem alguma relação entre esses dois lugares, né? Ou como você via essa relação entre esses dois lugares? Uma coisa que é legal de falar sobre a influência do Mangue Beach, para mim, que estava em Mauá, ABC, São Paulo, é a questão social, né, da cidade. O Recife, naquela época, considerada a quarta pior cidade do mundo, apesar de ser uma capital, né, mas pô, uma cidade muito pobre, né, com um índice de pobreza e violência muito altos, né? Falta de saneamento, falta de estrutura, enfim. E tinha, obviamente, um paralelo com a cidade de Mauá, né? Com a região do ABC. Pô, Mauá é a periferia da periferia, né? Então, assim, tinha, assim, uma relação, sabe? Pô, os caras estão lá nas mesmas condições que a gente aqui e estão fazendo a coisa acontecer do jeito que dá. Então, tinha bastante essa referência. E a coisa do mangue me pegou muito, sabe? Tipo, do ecossistema mangue. Porque principalmente Chico e Fred 04 falavam nas letras, né, muito sobre o ecossistema, sobre algumas características do mangue. E daí foi uma coisa que eu peguei e comecei a pesquisar, a estudar sobre. Teve um tempo que eu estava perito em ecossistema mangue, sabe? Nome científico da planta do mangue, espécies de caranguejo, como funciona o ciclo do mangue. Foi um negócio que eu entrei de cabeça mesmo, porque eu achei fantástico, fantástico. A vida no mangue é algo sensacional. O mangue é considerado o berçário dos mares, né? Onde cerca de 80% da vida marinha nasce e se cria, né? Ali entre a água salgada e a água doce, que é a água salobra. Então, muito da vida marinha, maioria da vida marinha, nasce e se desenvolve ali, né? Então, eu tenho uma ligação, por causa disso, muito grande com o mangue, né? Eu gosto muito de estar perto do mangue e ficar observando o movimento do mangue, o movimento da maré no mangue. É uma coisa que me fascinou, não só pela música, pela cultura pernambucana, mas também essa parte aí biológica da coisa, sabe? Eu tenho uma ligação e um interesse, um encanto tão grande pelo mangue que algumas pessoas sabem que quando eu morrer, eu quero ser cremado e as minhas cinzas devem ser jogadas no mangue, para eu, pós-vida, servir de alimento para os caranguejos. É muito legal ouvir você falando isso, porque é interessante como a música, a arte, ela nos conecta com pessoas e com lugares, né? Então, quando você fala sobre a sua ligação com o mangue, que você meio que começa a descobrir esse ecossistema todo através ali da música, através do movimento Mangue Beat, você vai indo e se aprofundando, né, em outras coisas. E eu vejo muito isso em mim também em relação ao Clube da Esquina, né? Eu sou uma apaixonada por Minas e eu não tenho também nenhuma relação com Minas, assim como você não tem nenhuma relação com Recife, né? E isso se dá muito por conta da música, né? Por conta da arte. Eu acho isso uma coisa assim impressionante, né? Como a arte, como a música, ela pode transformar as pessoas, transformar o nosso modo de ver as coisas, de enxergar o mundo, enfim.
É muito legal mesmo ouvir você falando isso, assim, é realmente interessante. A gente fica refletindo sobre nós mesmos, né, e sobre como a gente mesmo enxerga as coisas e como a gente acaba se conectando com lugares e com pessoas que a gente nunca nem imaginou, tudo através da arte, tudo através da música, né? E voltando aqui um pouquinho, né, no que você fala sobre a relação de Mauá com Recife, né, com a questão social. E aí me vem uma entrevista que eu vi algum tempo atrás do Lirinha, o Lirinha do Cordel do Fogo Encantado, dizendo que existem raízes aéreas, né? E ele fala sobre essas raízes aéreas como uma ligação entre esses locais que estão afastados. E aí ele fala que, por exemplo, ele lá em Arco Verde, ele sabia mais do que acontecia culturalmente, por exemplo, na Alemanha. E hoje em dia a gente tem isso muito, a gente sabe muito do que está acontecendo lá na Coreia, que agora é uma moda incrível, né? Mas a gente não sabe o que está acontecendo culturalmente, muitas vezes em cidades daqui do Brasil, né? Quando eu falo cidades, eu falo em cidades menores, não nas capitais, não nos grandes centros urbanos. Mas a gente tem um conhecimento maior de coisas que acontecem fora do Brasil do que aqui dentro mesmo, ou mesmo nos países sul-americanos aqui, que são nossos irmãos, né? E aí ele fala que essas raízes aéreas é que conectam essas ideias, né? Então ele fala que ele consegue se conectar muito mais com algo que está acontecendo numa cidadezinha pequena e desconhecida de qualquer país do mundo do que com o que está acontecendo realmente nas grandes capitais. Eu acho que casa um pouco com isso que você falou, né? E aquilo que estava acontecendo lá em Recife, que vamos considerar que mesmo sendo uma capital, lá na década de 90 não era vista, porque tudo que acontecia culturalmente no Brasil era nesse eixo Rio-São Paulo. E aí você consegue assim conectar isso que está acontecendo lá tão distante com o que acontece aqui. Talvez por, não sei, o que que você acha disso, né? Tem a ver com esse lance que o Lirinha fala das raízes aéreas? Então, interessante que no mangue as raízes são aéreas também, né? Porque o solo do mangue em si tem pouco oxigênio. Então, as raízes se adaptaram para poder sobreviver. Então, as raízes elas estão para fora da lama, né? São chamadas raízes aéreas. Tudo doido isso, né? Mas aí pegando essa ideia do Lirinha, sim, faz muito sentido, né? As conexões que nós temos com lugares distantes e diferentes assim, em partes, né? Mas com certas conexões em relação ao lugar que nós vivemos. Mas eu acho que antes disso, a gente tem que estar também num lugar de pensamento fora da massa, sabe? Porque, assim, se a gente está num local e tem o pensamento igual à maioria, né, o pensamento em massa, a gente acaba não tendo essas conexões, né? Porque a gente está aqui, está vendo aqui, o que está aqui está bom, né? É diferente dessas conexões em que, pô, a gente está pensando diferente do que a maioria pensa. E a gente vai atrás, né? Vai pesquisar e começa a conversar com pessoas e se conectar e descobre que, de repente, em outro lugar distante, tem alguém pensando igual, pensando em fazer a mesma coisa. E é muito esse conceito, né? Tipo, a gente em Mauá, no ABC, pensando e se organizando da mesma maneira que o pessoal lá em Recife, nos anos 90, fazendo Mangue Beat, ou seja, tentando mudar o lugar de alguma forma, né? E não se conformando com o que a gente tem de mais fácil acesso, sabe? No lance do pensamento comum, do pensamento de massa, não? A gente indo na contramão disso para fazer coisas diferentes, coisas legais e mudar o lugar. Oscar, queria te agradecer muito por ter topado aqui participar da nossa revista, por ter cedido seu tempo, não só para
conversar com a gente, mas também para escrever a nossa matéria de capa. Ficou muito boa, muito completa. Muito obrigada. Meu, e eu quero agradecer a vocês pelo convite para participar, escrevendo a matéria sobre o Mangue Beat para o Bibliozine. Para mim foi um prazer imenso falar sobre um assunto que eu gosto tanto e que faz parte da minha vida, sabe? Muito obrigado mesmo pelo convite. Curtimos aí, né? Escutamos a entrevista do Oscar sobre o Mangue Beat, vimos que ele tem uma relação muito forte com o movimento. E repito agora a pergunta que eu fiz para ele e para vocês. Como é que o Mangue Beat chegou para vocês? Como é que vocês descobriram o Mangue Beat? Bom, vou começar falando. O Mangue Beat chegou na minha vida através da banda Mundo Livre S.A. Eu comprei um CD no Sebo, não lembro quanto paguei, foi bem baratinho. E gostei demais das músicas, e aí a partir dele comecei a conhecer a Nação Zumbi, as músicas do Chico Sainz, né? E durante o meu primeiro ou segundo ano, como professora, eu utilizava muitas músicas em sala de aula. Então eu lembro que na matéria de geografia, eu precisava de uma música que representasse ali a questão urbana da cidade, aí eu utilizei a cidade. Foi bem bacana essa atividade, né? Entre outras também que dá para ser utilizadas em sala de aula. E a minha família, ela é de Pernambuco, de Recife. Né? Então tem essa proximidade também. E eu lembro que em uma música que ele fala da questão da perna cabeluda, né? E essas lendas, eu perguntei para minha prima, o que é a perna cabeluda? E ela foi me falando. Então agora que a perna cabeluda virou domínio público, basicamente, todo mundo conhece, né? O que é muito bom, por sinal. Mas eu já tinha esse conhecimento por conta das músicas, porque ele faz ali várias referências que, assim, a gente canta, a gente curte, mas não consegue entender o contexto, né? O que de fato é a perna cabeluda. E quando você conhece, né, faz toda uma diferença, né? A música, ela acaba tendo mais significado. E eu já queria aproveitar a oportunidade para indicar uma banda que faz cover, né, do Chico Sainz, da Nação Zumbi. É uma banda aqui da região chamada Ciência de Chico. Os meninos, eles são muito bons. Eles tocam aqui em Mauá, não mais, mas já tocou no extinto Bar Mossoró. Não sei se vocês recordam ali o barzinho de rock na Praça da Bíblia. Mas eles vêm, assim, circuito Santo André, nas cidades próximas, né? Então, assim, quem tiver a oportunidade de ir para um show deles, vai gostar, porque o rapaz ali, ele faz uma apresentação incrível, e é como você realmente estivesse vendo ali o Chico Sainz na sua frente. Então, vou compartilhar aqui o podcast com os meninos também. E basicamente é isso. Aí uma vez que conheceu, né? Continuou ouvindo e já fui em alguns shows também da Nação Zumbi, né? Nesse novo projeto. Inclusive, gente, só para completar, que foi no Rock in Rio, eu não lembro que Rock in Rio foi, mas foi o encontro da Nação Zumbi com o Ney Matogrosso. E nossa, foi um show muito bom. Esse show foi muito bom mesmo. Eu não estive presente, mas eu assisti, né, pela TV. Esse show é maravilhoso, até porque, né, nem Mato Grosso. Dispensa comentários. E é isso. Legal, legal. No meu caso, eu escutava muito rádio, né? A época a gente escutava mais no rádio. E aquele som, primeira vez que eu escutei o som da primeira música de sucesso do Chico Sainz, Nação Zumbi, aquilo me marcou demais, porque era uma mistura, né? Uma coisa muito moderna com outra tradicional, né? Trazendo o tradicional para a modernidade. E Pernambuco tem uma coisa que fascina a gente, né? Pernambuco, quando tem uns artistas que conseguem fazer esse movimento, serem muito tradicionais, muito da terra mesmo, né? Muito histórico, muito, eu diria até que, como é que a gente fala, não é orgânico, né?
mas ele vem, remete a raízes, né? E eu imagino, eu nunca fui para Pernambuco, mas tem essa origem pernambucana da família, pai, mãe, avós, irmãos. Então, parece que ele te chama, né? Ele te chama, ele te puxa. E aquela sonoridade toda diferenciada, foi criado um novo ritmo, né? Foi uma turma que criou um ritmo totalmente diferente, que ninguém faz em lugar nenhum, né? Uma coisa muito original. E isso me fascinou demais. Traz assim, parece que você tá lá, que vem de dentro de você. É difícil de explicar, né? Uma coisa muito, é quase que tribal, aquele maracatu, né? O maracatu, ele já chama a gente, né? Aquela batida parece que é dentro da gente. Você já esteve no maracatu alguma vez? Então, você sente a batida, parece que vem dentro de você, e ele vai te envolvendo. E aí juntou guitarra, né, que é tudo que a gente gosta na juventude, né, é um rompimento de fronteiras, de barreiras, e a tradição. E aí a originalidade, né, que é trazer o Pernambuco moderno, lá como o Oscar chegou até a falar, né, sobre o que acontecia em Pernambuco, tão longe, né, ali em Recife, tão longe e tão perto, né, e de um outro tempo, em um tempo que se pegava ali as agruras, as dificuldades, transformando numa arte, né, e a arte ali não era só a música, mas principalmente a música, né, o som, a novidade. Então, uma coisa que me pegou muito, muito mesmo, achei bacana. E eu sigo Ciência de Chico, hein? Sigo já faz um tempo. Indicação da Paty. Falando sobre tudo isso, né? Outra pergunta que eu fiz para o Oscar é nesse sentido da relação, né? Recife, tão distante aqui da onde a gente mora em Mauá, vocês ambos falaram que tem ali uma descendência, digamos assim, né? Tem um vínculo ali com Pernambuco por conta de família e tal. Mas como que vocês acham, assim, na opinião de vocês, como que esse som que estava rolando lá em Pernambuco, ele chega para a molecada que está aqui em Mauá, né? Para os jovens que estavam aqui em Mauá, aqui na região, existe uma similaridade, né? Na opinião de vocês, por que isso, né? Por que esse fascínio rolou aqui? O Oscar, ele fala sobre também aqui ter todo um movimento punk rock, ali um movimento de tentar fazer as coisas mudarem, que foi a mesma coisa que o Chico e toda a galera do Mangue Beat fez lá. Para vocês, como que é isso? Como é que vocês pensam sobre isso? Olha, Sarita, eu imagino que seja, e eu vejo Mauá, à época, como um grande Recife. Que Mauá também tem essas questões urbanas, né, crescimento desenfreado, né, o descuido da federação, do município, das prefeituras com a cidade, né? Então a cidade cresceu desenfreadamente. E também muita gente do Nordeste, né? E Mauá é formada de Nordeste, muito de Pernambuco, né? Quantas pessoas aqui de Mauá não são do Nordeste, não são de Pernambuco. Então, isso aí, como eu falei anteriormente, né, eu vejo também isso. O Nordeste, no geral, né, e Pernambuco, carrega muito a tradição. Então, quando você tem um som que une a tradição com a modernidade, né, com a juventude, com a rebeldia, acaba tendo também essa influência. Ele pega a gente, né? Pega a gente porque ele traz memórias, né, reminiscências, que às vezes, no meu caso, que eu nem tive um contato, mas o contato com as pessoas. E ouvia muito, meu pai cantava muito, e tem parte do som que às vezes você lembra aquelas cantigas antigas, né? Para mim é mais ou menos assim, esse êxodo, né, do Nordeste na época dos anos 50, 60, uma parte dos anos 70 para cá,
ele acaba ajudando, né, ele a pegar a gente. Também o Roberto contemplou toda a questão, não tem muito o que falar, mas essa questão do processo ali de urbanização que também aconteceu na cidade de Mauá, né? A influência dos imigrantes acabam contribuindo para geograficamente longe, mas na questão das desigualdades sociais, apresentar também alguns fatores, e aí acaba aproximando um pouco nessa questão da identidade cultural também, né? Legal. E assim, né, o Mangue Beat ele foi um movimento revolucionário, e aí o Roberto falou, né, sobre Pernambuco, parece que tem um molho, né? Porque algum tempo atrás, e isso também já foi tema aqui da nossa revista, a gente falou sobre o movimento armorial, que também surge lá em Pernambuco com o Ariano Suassuna e que também uniu vários tipos de arte, né? No caso do movimento armorial, eu acho que ficou mais presente no teatro e no caso do Mangue Beat, mais presente na música, mas influenciou tudo, né? Tem alguma relação, na opinião de vocês, o movimento armorial com o Mangue Beat? Ou vocês acham que não tem nada a ver? Olha, Sarita, eu acho que tem a ver por causa de trazer, né, de chegar à tradição, né, a tradição junto com a modernidade. Eu vejo assim mesmo que Pernambuco traz as novidades, né? Eu estava lembrando quando era criança, sendo adolescente, né, adolescência e a juventude. Uma vez eu escutei uma música e eu ficava assim, mas que raio de música é essa, né? Que diferente, mas ela te aproxima por causa dessas questões tradicionais mesmo. Era o Seu Valença ali com o espelho cristalino. Aí aquela curiosidade, você vai pesquisar de quando que era. Era anos 60, final de anos 60, uma coisa assim, era um rock, uma coisa psicodélica, né? Alceu Valença, da onde que é? Pernambuco. Então você vê o movimento armorial. Da onde que vem, gente? Porque também é um rompimento, né, de estruturas, uma novidade e uma coisa que vai te pegando, né? O movimento armorial ele era uma novidade antiga, né? Porque, na verdade, ele rompia com esse diálogo com o que era a arte europeia, dos Estados Unidos, e valoriza essa arte, essas raízes brasileiras, né? E aí eu acho que isso retorna no Mangue Beat, é claro que com uma outra roupagem, porque, né, outro período, a gente já tinha ali um avanço tecnológico também, então tudo isso influenciava muito ali no movimento Mangue Beat, né? E só para completar alguma coisa, falando um pouquinho da questão das músicas, né? Porque se a gente for olhar, são músicas mais antigas, entre aspas, mas que não deixam de ser músicas atuais. Né? Então dá para a gente contextualizar, né, várias questões, a questão principalmente da desigualdade social, questões políticas também, que faz total ecológicas bem observado, né, que faz total como fala? Sentido, exatamente. Nos dias atuais, em 2026, né? O que é uma pena também, porque o tempo passou, mas a gente continua enfrentando ali problemas continuam, né? Os mesmos problemas. Também sobre a questão cibernética, sobre a internet, sobre a modernidade, né? Era muito sobre isso também, que estava chegando, né? Também, igual agora, a gente vê a inteligência artificial. Ela vem engolindo tudo e falava muito sobre isso, né, na época. É só para completar uma frase de uma música que fala que computadores fazem artes, e arte e artistas fazem dinheiro. Dinheiro. Então a gente... Que era já uma crítica, exatamente, né, a esses artistas que fazem a arte, supostamente arte, em nome do dinheiro e não em nome da arte mesmo, né? Então isso a gente vê muito hoje em dia, né? E hoje realmente os computadores aí, como o Roberto falou, com a inteligência artificial, estão aí com essas imagens, né, geradas pela inteligência artificial, com os cartoons, com as caricaturas, né, nessa pegada aí. São os paralelos, né?
Os paralelos. Sim, com certeza, os paralelos. E é claro que a gente precisa manter essa crítica ativa, né? Até onde o que é feito por inteligência artificial de fato é arte, né? Isso tem que ser muito evidenciado, porque eu falo que, assim, nesse sentido, eu sou muito purista lá, Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, ele era muito crítico de muitas coisas, e muitas coisas eu concordo com ele, né? Esse negócio de que inteligência artificial faz arte, para mim, não é real, porque, para mim, a arte, ela é puramente humana. Se não é humano, não é arte. Porque a arte é para a gente sentir, né? Já tem aquela frase que a arte existe porque a vida não basta. Então, para mim, desculpa, gente, me critiquem, me julguem, me cancelem, mas para mim, a arte só é arte se tem ali mãos humanas produzindo. A arte, ela é original, né? Ela é original e ela chega a ser novidade. É novidade na originalidade. Então, quando ela é simplesmente uma cópia de alguma coisa, pode ser considerada arte, mas não é uma arte original, né? Quem é que está por trás dessa arte, né? Tem tudo isso. Mas, né, vamos aqui para um outro campo. Vocês escutaram, né, a entrevista aí com o Oscar, e eu faço para ele uma pergunta que é sobre o Lirinha, que é vocalista do Cordel do Fogo Encantado, que numa entrevista ele fala sobre raízes aéreas, que eu vou explicar aqui o conceito para vocês. Ele diz que ele é de uma cidade do sertão de Pernambuco, Arco Verde, e aí ele fala que na juventude dele ele conhecia muito mais o que estava acontecendo nas grandes cidades. Ele sabia o que estava rolando, por exemplo, na capital da Alemanha, em Londres, em capitais do mundo todo, mas ele não conhecia, não sabia o que estava acontecendo, de repente, numa cidade do lado, numa cidade mais interiorana do Brasil, ou aqui dos países da América do Sul. E aí ele fala que quando ele começou a trocar ideia e começou assim, a tecnologia nesse sentido ajudou, né, da internet, nos dar a possibilidade de conhecer mais coisas, e ele percebeu que muito do que ele pensava, muito do que ele fazia, tinha muito a ver com coisas que estavam rolando em pequenas cidades do mundo afora. Essas cidades que a gente não tem notícia, né? Porque a gente só se noticia o que é grande. E eu acho que a gente tem muito isso. Você vê essa molecada de hoje, eles sabem tudo que está se passando lá na Coreia do Sul, porque é a moda no momento, mas eles não sabem muitas vezes o que acontece aqui no miolo, sabe? No Brasil mesmo, artisticamente, culturalmente falando. E aí o Lirinha fala dessas raízes aéreas que nos conectam pequenas cidades a outras pequenas cidades, pequenas ideias a outras pequenas ideias, muito mais do que nos conectam com essas coisas grandes, né? Faz sentido para vocês? Como é que é isso, né? Pensando também aí nessa coisa do Mangue Beat, que falava que, né, que tinha como proposta a parabólica captando o mundo todo ali no Mangue. Eu acho que faz sentido, sim. Filosófico demais, né? Não, mas deu para entender. Até o que nós comentamos, né? Por exemplo, aquilo que estava acontecendo ali no contexto do Recife ali, também se assemelha um pouco do que estava acontecendo aqui em Mauá, né? Mesmo com toda essa distância geográfica. Né? E o que você comentou também faz total sentido, porque assim, atualmente a gente tem essa influência da cultura do K-pop, do K-drama, né? Mas assim, a questão da cultura norte-americana ainda se sobrepõe a muitas coisas. Então, assim, eu acho engraçado, assim, as coisas coreanas chegando agora e falando assim, pelo menos não é norte-americano. Sim, mas você não acha que isso também é uma forma de esquecer um pouco da nossa própria cultura brasileira? Porque a gente vê uma invasão tão grande dessas coisas de outros países, e tem tanta coisa boa e tanta coisa legal rolando aqui no Brasil. Por exemplo, musicalmente, a gente está, obviamente, falando do Mangue Beat, mas a gente tem muita banda, muito cantor muito bom, só que, midiaticamente, a gente só tem um estilo no Brasil, né?
que aparece mediaticamente nesse sentido, assim, né? Eu digo. Sim, e um lado positivo das redes sociais, pelo menos, é porque, assim, esses cantores mais regionais, essa cultura produzida mais regionalmente, né, ela consegue, através dessas redes sociais e tudo mais, se expandir, né, ter um pouco mais de voz do que antigamente, né, mas, de fato, falta esse olhar aqui para o nosso redor, para os nossos vizinhos, né, para ver o que de fato está acontecendo ali e da gente se apropriar disso também. Ele é bem, eu acho que é bem filosófico mesmo. Eu acho bonito demais, né? Quando fala assim, raízes aéreas. Raízes aéreas, muito legal, né? Eu lembro lá da Amazônia dos rios voadores, né? Que Sim. são ele é significativo, porque é flutuantes, rios flutuantes, eu acho que é, né? Eu não sei muito, geografia não é muito a minha área, né? Nessa Normal, parte aí acontece. eu apanho, é uma surra de cinta. Mas é assim, ó, é lindo, rios voadores. Ah, então tô certo, rios voadores. Mas voltando, é complexo falar, né? Porque é uma estrutura gigante que vai corroendo o conhecimento do local, da região. Então, nós estamos num país que, infelizmente, né, buscou a cultura em outros lugares, e não a sua, né? O Brasil tem influência de vários lugares, mas tem uma cultura muito forte, muito rica. Quando ele fala dessas cidadezinhas, então você imagina cada região com a sua cultura, com o seu modo, a sua regionalidade, suas questões, suas artes, suas músicas, e elas se interligam, né? Porque também é um país onde ele, ao mesmo tempo que é gigantesco, ele é interligado por causa dessas questões das imigrações, né, de regiões para outras. Então, ele não tem uma característica só, né? E a influência aí dos enlatados, né? A televisão, ela cria um aspecto cultural que de repente torna-se não que é a realidade, mas torna-se moda, né? E aí vão atrás da moda e da facilidade e do dinheiro, acaba virando um negócio, né? Vira business, vira um negócio, e aí começa a dar o dinheiro. Ixi, aí, nossa, filosoficamente falando, é como uma raiz, né? Uma raiz, ele vai tendo várias vertentes, vários espaços. Eu acho a coisa magnífica. Eu acredito bastante nisso, só não sei como chegar até o final. É uma raiz profunda. Eu piro nas ideias do Lirinho, assim, eu adoro ver as entrevistas dele, porque tem essas filosofias, assim, eu fico pirada nessas coisas. E, assim, de certa forma, o cordel, ele também conseguiu espaço através do Mangue Beat, né? Ali o cordel, ele surge mais ou menos 2000, 2001, mas, assim, graças ao Mangue Beat que foi abrindo essas portas para a galera de lá, né? De um modo geral, assim, de Pernambuco, mas acabou abrindo também para todo o Nordeste. A gente acabou abrindo mais os olhos. A gente, que eu digo, o pessoal que está aqui no Sudeste e tal, que tem essa coisa de a arte meio no eixo Rio-São Paulo, a gente começou a abrir os olhos aí para outras formas de arte, né? E tudo graças ao Mangue Beat. Isso, gente, acho que falamos até demais, né? Mas o papo foi bom. Foi legal. Foi. O Oscar, ele falou assim, né, que seria muito legal poder sentar num bar e trocar ideia sobre isso e deixar o celular gravando ali o bate-papo. E realmente seria muito legal, infelizmente não deu, porque ele mora em Goiânia hoje, mas a gente tem que combinar e começar a fazer gravar umas filosofias baratas assim. Quero agradecer o Oscar, ele enriqueceu demais o nosso conhecimento. Eu tinha um conhecimento assim, meu, né? Próprio, assim.
E ele trouxe uma visão ampliada, muito bacana, bem profunda. Oscar é muito inteligente, ele puxou para a irmã dele. Eu acho que a irmã é mais nova, não sei. É isso, né? Gente, só para contextualizar, a Sarita é a irmã do Oscar, tá? Contei, dei um spoiler daqui, Master. Então, gente, a gente fica por aqui. Paty, mais uma vez, muito obrigada pela sua ilustre presença contribuindo aqui no nosso podcast. Ai, gente, eu agradeço imensamente. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Bob, obrigada. Valeu, Sarita. Adorei, amei. Isso aqui é minha vida, isso aqui, viu? Muito da hora. Bacana demais. Agora vamos finalizar combinando um rolê para um show de Mangue Beat. Vamos ver Ciência de Chico. Vamos lá.